O novo astrônomo-chefe do Vaticano, padre Richard Duzza, diz que batizaria ETs e que a teologia teria que se reinventar e levar em consideração esses outros seres. A Elite Collins, um grupo de reflexão de alto nível dentro do governo, acredita que os ETs são demônios e que estão orquestrando a divulgação da verdade. A NASA continua retendo a divulgação das imagens da sonda do Trace Atlas obtidas pela sonda orbital de Marte. Agora, membros do Congresso estão exigindo providências. O ex-vice-presidente Dick Cheney faleceu recentemente após uma carreira vergonhosa que incluiu o ataque da falsa bandeira de 11/9 e a guerra do Iraque de 2003. Ele também foi uma peça-chave no acobertamento dos OVNIs. O presidente Trump reconduziu Jared Isaacman ao cargo de diretor da NASA após ter sido retirada a nomeação em maio, depois do rompimento com Elon Musk. A imagem mais recente do Atlas, após completar o periélio, mostra-se sem cauda. Será que a dissolução do gabinete do cientista-chefe da NASA levará a que mais denunciantes se apresentem para denunciar o acobertamento de OVNIs? Essas e outras notícias você vai ver agora na resumo da semana. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre a agenda humana, global, extraterrestre, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindos à edição de 8 de novembro da Exopolítica hoje. Tivemos uma semana agitada. Então, eu quero começar com essa história sobre Elon Musk e uma entrevista que ele deu ao programa do Joe Rogan, onde ele insinuou um grande anúncio sobre a próxima edição do seu veículo Roadster. Vamos reproduzir esse vídeo, vou mostrar um trecho de 1 minuto para vocês ouvirem o que ele tem a dizer para o Joe Rogan. Você ainda está fazendo o Roadster? Sim. Finalmente, estamos nos aproximando da demonstração do protótipo. Acho que essa será uma demonstração inesquecível. Inesquecível. Como assim? Seja bom ou ruim. Será inesquecível, sendo bom ou ruim. Pode dizer mais alguma coisa? O que você quer dizer? Meu amigo Peter Thiel, certa vez, refletiu que o futuro deveria ter carros voadores, mas nós não temos carros voadores. Então, essa é a principal conclusão da entrevista dele com Joe Rogan sobre o carro elétrico Roadster. Ele está insinuando que será um carro voador elétrico, está prestes a ser anunciado pela Tesla. Isso é muito interessante, pois demonstra que esse tipo de tecnologia atingiu um ponto em que é possível gerar energia suficiente usando baterias de íon lítio e tecnologias convencionais para criar um carro voador elétrico produzido em massa. Muito interessante saber exatamente o que será demonstrado. Mas isso nos leva à ideia de carros voadores em geral e até mesmo de casas, cidades voadoras. Essas tecnologias têm sido suprimidas em programas de acesso espacial não reconhecidos, pois exigem fontes de energia significativas maiores do que as tecnologias convencionais de combustíveis líquidos. Essas fontes de energia livre existem, mas são altamente secretas. Eu me lembro de entrevistar Ralph Rung, o protegido de Oskar, que, por sua vez, era um protegido de Nikola Tesla. Ele estava dizendo que eles estavam falando sobre a possibilidade de construir não apenas carros voadores, mas também cidades voadoras. E isso é algo que, se você observar,
nos textos indianos antigos, sobre os Vimanas, eles também mencionam essas cidades voadoras. Aqui está um vídeo gravado por JP, ex-militar do Exército dos Estados Unidos, onde ele guia Laura Eisenhower, bisneta do presidente Eisenhower, em uma visita à base aérea de England. Nessa base, ele teve diversas experiências envolvendo tecnologias avançadas, civilizações subterrâneas, viagens no tempo, encontro com extraterrestres e seres interdimensionais. Agora, deixa eu silenciar isso. Então, aqui você tem o JP falando sobre o seu encontro ou visita à base aérea de England com Laura Eisenhower. Então, lá estão eles em uma sessão que exibe muitas dessas aeronaves que foram usadas ao longo dos anos pela Força Aérea dos Estados Unidos, partindo de England. Agora, JP conseguiu mostrar a Laura o interior da base de England, levá-la a diferentes lugares, porque ele tinha sua identificação militar, que ele simplesmente mostrou no portão e a deixou entrar, e depois fez um tour com ela. Isso é algo que você só pode fazer como veterano ou militar da ativa, ter acesso a bases militares e mostrar as instalações para outras pessoas. Isso não é algo que qualquer um pode fazer. E isso é muito importante porque, ao longo dos anos, as pessoas têm sido muito céticas em relação ao JP. Sei que muitos de vocês que estão assistindo a isso acreditam nele, mas muitos outros estão céticos, dizendo, bom, onde está o documento dele? Ele fala de um jeito que nenhum soldado jamais falaria. E é claro que esse é o jeito dele de falar. E aqui está ele com Laura em uma sessão da base aérea de England. E isso dá vista para um canal entre, eu acho, Destin, Flórida e England, mais ou menos perto de Pensacola. É nessa área que JP diz que se encontrava regularmente com o seu contato, um oficial sênior da Força Aérea. Isso é relevante porque a Laura diz que o presidente Eisenhower criou um grupo de reflexão ultra-secreto, composto por oficiais militares, que vigiaria a República, considerando o que o complexo militar industrial e, em particular, o que aqueles que gerenciavam projetos relacionados a extraterrestres estavam fazendo. As pessoas associadas ao grupo 12 Majestosos, e ele criou essa organização militar para garantir que, se houvesse algum perigo para a República Americana, esse grupo de oficiais ajudasse a revelar a verdade e restaurar a República. Então, esse oficial com quem JP está trabalhando, possivelmente, ou muito provavelmente, está associado a esse grupo de altos funcionários militares, os bons, que estão tentando proteger a República, e em uma organização que o bisavô de Laura criou. Então, eu achei que isso seria algo interessante para discutirmos. Então, conseguimos atingir 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no YouTube. Então, estamos agora aumentando novamente, creio que 150 mil. Agora aqui está uma notícia vinda do grupo Disclosure Party, que discute a alegação do Pentágono de que não há evidência de quaisquer programas secretos de recuperação ou engenharia reversa.
enquanto parlamentares de ambos os partidos no Congresso argumentam que o Pentágono não está dizendo a verdade sobre os OVNIs. Então, aqui está o problema, e isso leva a esse estado de dissonância cognitiva, onde temos autoridades dizendo que nada disso está acontecendo na Força Aérea dos Estados Unidos ou nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Não temos conhecimento de programas de recuperação e engenharia reversa, mas, no entanto, nós temos denunciantes militares como David Grush, testemunhando sobre o que viram. Vamos então reproduzir esse pequeno vídeo de 1 minuto para ilustrar o tipo de dissonância cognitiva que existe nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Você afirmou que o governo possui naves potencialmente não tripuladas. Com base em sua experiência e em extensas conversas com especialistas, você acredita que o nosso governo fez contato com ETs inteligentes? Algo que não posso discutir em público. Eu não posso perguntar quando você acha que isso aconteceu. Se você acredita que temos aeronaves acidentadas, como mencionado anteriormente, temos os corpos dos pilotos que pilotavam essas naves. Já declarei publicamente em minha entrevista à New National, medicamentos biológicos foram utilizados em algumas dessas recuperações. Eram produtos biológicos humanos ou não humanos? Não humano. Essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto do programa com que eu conversei. Isso foi documentado em vídeo por meio de fotos ou depoimentos de testemunhas oculares. Como isso seria determinado? A documentação eu precisaria discutir com você. Então aí está David Grush dizendo que ele tem conhecimento de até 40 entidades governamentais ou corporativas diferentes com conhecimento desses projetos de engenharia reversa. E o governo agora afirmando que não há evidências de que esses OVNIs acidentados tenham sido recuperados e que a biologia não humana esteja em posse de entidades governamentais ou corporativas. Então, como você sabe, o que vimos foi que isso marcou o auge dos esforços oficiais de divulgação de informações sobre OVNIs naquela audiência envolvendo David Grush e Ana Paulina Luna, que ocorreu em julho de 2023, e nos 2 anos seguintes, essencialmente, não ouvimos mais nada de Grush, porque as suas autorizações de segurança não foram concedidas para que ele pudesse divulgar informações publicamente, em livros, entrevistas. Ele já recebeu ameaças, ele aceitou um cargo como conselheiro sênior de Eric Burlison, um dos membros do Congresso dos Estados Unidos, mas mesmo assim ele foi impedido de obter as autorizações de segurança necessárias para falar sobre isso. Portanto, parece que 2023 foi o auge e que desde então regredimos um pouco. E o que isso significa para o futuro? Eu acho que vamos descobrir. Então temos um novo documentário que será lançado ainda esse mês. E o produtor do documentário, Age of Disclosure, está sendo entrevistado por Bill Maher, que parece aberto a essas alegações de um encobertamento de OVNIs, inteligência não humana e etc. É ótimo ver Maher tratar o tema dos OVNIs com seriedade, o que representa um grande contraste com a forma como o assunto era tratado antes de 2017, quando os comediantes faziam piadas sobre isso. Então vamos ouvir esse pequeno trecho. Você consegue pensar em algo que possamos ter aprendido com a queda de uma nave alien? Tem muita especulação sobre que tipo de tecnologia nos beneficiou, que surgiu dessas situações. Mas uma das revelações realmente sérias do filme é que oficiais de inteligência e autoridades eleitas no nosso governo descobriram a existência de um programa secreto de recuperação de naves, fenômenos aéreos não identificados,
Existe de fato um programa semelhante na organização Adversarial Nation, portanto, existe agora mesmo uma corrida de alto risco para fazer engenharia reversa. Alguns dos entrevistados para o meu filme se referem como Projeto Manhattan, turbinado. Então, uma das coisas que eu espero que resulte desse filme é que o público tome consciência das situações, circunstâncias que afetam a todos nós, mas na maior parte das vezes achamos que é uma piada. Não acho que seja uma piada. Eu simplesmente não acho que eles tenham más intenções, pelo menos não por enquanto. E sabe, considerando o estado da humanidade, eu não sei se alguém conseguiria fazer pior. Se você fosse uma espécie inteligente não humana e avançada, gostaria que a gente aparecesse no seu jardim? Então, você pode ver como Bill Maher trata esse assunto com bastante seriedade, assim como Dan Farah, produtor desse filme, que está para ser lançado. Ele trabalha com Steven Spielberg, então ele é um grande produtor e isso será lançado na principal plataforma de streaming online. Será vista por milhões de pessoas e eu acho que será mais um desses grandes eventos que, de repente, fará com que muitas pessoas percebam que esse é um assunto real, é muito sério e merece muita atenção. Então, sim, parece que estamos vendo as coisas avançarem lentamente. Às vezes as coisas dão um passo para trás, mas depois elas avançam novamente. Portanto, esse filme está sendo divulgado como algo que realmente vai impulsionar o processo de divulgação de forma significativa. Então, no dia 25 de outubro, sábado passado, eu me juntei a George Cavaslas e JP, e nós discutimos em detalhes o que tem acontecido recentemente e a probabilidade de um apocalipse da verdade reveladora. Lançamos um vídeo com os melhores momentos, tem duração de 16 minutos e está disponível em diversas plataformas. Você pode acessar o meu site exopolitics.org e verá que tanto George Cavaslas quanto JP são pessoas de dentro do sistema. Eles são contatos e também pessoas de dentro. Curiosamente, ambos foram abordados para que se afastassem das discussões sobre os acontecimentos atuais. E no caso do JP, ele diz que foi abordado por um homem de preto que ele acredita estar trabalhando para os chapéus brancos e que foi instruído a não discutir sobre o Atlas, sobre leitos médicos e sobre as condições atmosféricas e oceânicas nos próximos meses. Isso é muito interessante, pois sugere que alguma operação está sendo planejada. Então, você pode assistir aos melhores momentos nessas diferentes plataformas, onde George e JP compartilham o que aconteceu com eles e o que está por vir para todos nós. Então, esse é o vídeo com os melhores momentos. Eis aqui um desenvolvimento que eu considero muito significativo. O novo astrônomo-chefe do Vaticano, o padre Richard Duzza, foi questionado se batizaria extraterrestres e respondeu sim, sim, sim. A teologia teria que se reinventar e levar em consideração esses outros seres. Então, o que ele está dizendo aqui é basicamente complementar o que astrônomos-chefes anteriores disseram, como o padre Gabriel fez, que voltou a se manifestar, acho que em 2008, o irmão Guy Consul Mano, e todos esses três astrônomos são jesuítas. E todos eles apontaram para a possibilidade de batizar extraterrestres que são eticamente mais evoluídos do que os humanos. De acordo com a sua compreensão dos ensinamentos cristãos e dos eventos cósmicos ou da vida no cosmos, que não foram expostos a algum tipo de crucificação
ou a um evento cristológico que os tenha levado a mundos diferentes. Eles progrediram ética e tecnologicamente de acordo com algum processo, mas não eram caídos como nós, a humanidade, necessitando de um Salvador que viesse passar por esse tipo de evento cristianológico, de se tornar o Filho de Deus, ou de ter encarnado como o Filho de Deus que então passou por todos esses eventos. Assim, de acordo com as declarações dos principais astrônomos do Vaticano e dos próprios papas, os extraterrestres são considerados eticamente mais evoluídos, mas não a ponto de compreenderem o significado cristológico de Jesus de Nazaré. Portanto, a crença aqui, vinda do Vaticano, é que eles poderiam se tornar cristãos fervorosos e assim serem batizados. Assim cria-se um cenário futuro em que a Igreja Católica, com algumas revisões em sua teologia, poderia iniciar uma cruzada não violenta para se estabelecer em diferentes mundos alienígenas. Eu achei isso muito interessante. Mais ou menos na mesma época, você tem aqui a outra perspectiva desse grupo que administra alguns desses programas secretos relacionados à vida extraterrestre, e essa é a elite de Collins, e o próprio termo, a primeira referência a ele, se bem me lembro, vem de Lewis Alessandro, que falou sobre a elite Collins como um grupo de reflexão de alto nível dentro do governo que acredita que os aliens são demônios e que estão orquestrando a divulgação da verdade. E o objetivo deles seria convencer os habitantes da Terra de que uma invasão alien está a caminho, que nossa melhor chance de sobrevivência é nos unirmos sob um governo mundial único. Mas eis o problema, os aliens é que vão comandar o governo centralizado. Então, o que temos aqui com a elite Collins é esse grupo que acredita que os ETs são demoníacos e que permite a especulação de que qualquer iniciativa governamental de divulgação seja, na verdade, algo ruim, porque eles vão introduzir esses demônios e apresentá-los como salvadores ou como nossos amigos. E isso é meio que o oposto da posição do Vaticano, o que eu acho muito interessante. E houve vários indivíduos, digamos, pessoas de dentro como Bill Dagles e Stan Deal, que afirmam ter tido acesso a algumas das pessoas que trabalham nesses programas relacionados a extraterrestre. E eles estavam firmemente convictos de que tudo isso se desenrolaria de acordo com o livro do Apocalipse. E eles têm essa forte perspectiva cristã. E há outros que promovem essa perspectiva cristã quando se trata de vida extraterrestre. E eles conquistaram muitos seguidores. Nós estamos falando de pessoas como Chuck Marslow, pessoas que estabeleceram ou escreveram livros, Thomas Horn, por exemplo, que influenciaram muitos cristãos evangélicos a acreditar que os extraterrestres são de natureza demoníaca. Então, é muito interessante ter esses pontos de vista contrastantes surgindo, por um lado, da Igreja Católica e, por outro, do movimento cristão evangélico associado ao grupo Collins. Aqui está uma carta da representante Ana Paulina Luna para
o administrador interino da NASA, Sean Duffy, na qual ela solicita a divulgação das imagens capturadas pela Mars Reconnaissance Orbiter, que possui o telescópio mais potente entre as 6 sondas orbitais de Marte e que fotografou o satélite Atlas por volta de 2 e 3 de outubro, quando esse fazia sua maior aproximação de Marte. E por isso ela quer que a NASA divulgue isso, apesar da paralisação do governo. Então, sim, isso é muito interessante. Já passou mais de um mês desde a paralisação das operações da NASA. A sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA tirou uma foto de alta resolução do Atlas, mas essa imagem ainda não foi divulgada. Atualmente, das 6 ondas orbitais, apenas 2 imagens foram divulgadas. Uma da sonda da Agência Espacial Europeia e a outra da sonda chinesa, que a divulgou ontem. O vice-presidente Dick Cheney faleceu aos 84 anos, há apenas alguns dias. Ele foi nosso vice-presidente por 8 anos durante o governo Bush e teve uma carreira pública vergonhosa. Ele foi implicado tanto no ataque do 11 de setembro, que ele ajudou a orquestrar a guerra do Iraque de 2003 sob falsos pretextos. Você tem vítimas da MK Ultra, como Kate O'Brien, que descreve em seu livro Transformação da América o tipo de comportamento monstruoso de Cheney que ela sofreu. E além de tudo isso, ele foi uma peça-chave no acobertamento dos OVNIs enquanto era secretário de Defesa. Então, de 1989 a 1993, Cheney era um visitante frequente das instalações S-4 na Área 51. Ele serviu sob o comando de Bush pai e quando ele foi para a Área 51, ele se associou a um programa secreto da CIA que tirava a vida das pessoas contra opositores do governo. E isso foi algo que Seymour Hersh revelou em 2009. Cheney estava associado a essa equipe que tira a vida das pessoas, comandada pela CIA. E o que sabemos por meio de fontes internas que se apresentaram, uma delas sendo Connor, que disse que estava alocado na S4 para tirar a vida seletivamente e que viu Cheney lá e que Cheney estava associado a esse programa. Então, essa entrevista ou esse depoimento de Colonel O'Brien foi gravado em 91 pelo tenente-coronel Wendell Stephens, que divulgou as entrevistas mais de uma década depois. Eu tive a oportunidade de conversar com o coronel Stephens sobre Colonel O'Brien e outras pessoas associadas a ele. Eles afirmam que ele é absolutamente autêntico. Ele estava alocado na S4, assim como Bob Lazar. Ele viu as naves que estavam lá, mas ele disse que nem todas as naves eram ETs. Ele disse que algumas das naves eram nazi, que foram recuperados e levados para os Estados Unidos. Isso é muito, muito interessante. Mas Dick Cheney estava ciente de tudo isso e fazia parte desse programa para atingir os oponentes do governo, incluindo aqueles que estavam expondo o sigilo em torno dos OVNIs. Agora aqui está uma breve declaração de um ex-cirurgião-chefe da NASA
major da Força Aérea dos Estados Unidos, sobre o Atlas 3I. Eu quero jogar isso para vocês e ouvir a opinião dele sobre o que está acontecendo em relação ao que o Atlas está lançando. Sou o Dr. Gregory Rogers, era médico de voo das Forças Aéreas dos Estados Unidos, da NASA, chefe de medicina aeroespacial na estação da Força Aérea do Cabo Canaveral. Uma coisa que eu gostaria de abordar agora é que existem muitas histórias conflitantes sobre o que está acontecendo com o Atlas 3I. Então, eu quero dar a minha contribuição, não quero me concentrar em todas as diferentes coisas estranhas e anômalas que tantas outras pessoas mencionaram, especialmente a doutora Erbil Love. Eu quero discutir apenas a química. Quando eu trabalhava no programa espacial, eu conhecia a química do ônibus espacial, dos satélites para o espaço profundo que estávamos enviando do telescópio espacial Hubble, e até mesmo a química das sondas Voyager 1 e 2. Uma das características de nossas espaçonaves é que elas são feitas de ligas de níquel. A razão pela qual escolhemos tornar essas ligas úteis para nossas espaçonaves é porque elas são muito adaptáveis ao ambiente espacial. O ferro, por outro lado, não. Por isso, não colocamos ferro em nenhuma das nossas espaçonaves. Quando estudamos a composição química do Atlas 3I, átomos de ferro, uma das coisas que percebemos é que não há ferro ali. Sem dúvida, existem ligas de níquel muito semelhantes às ligas de níquel que usamos em nossas espaçonaves. Quando o universo cria ferro, ele também cria níquel. Quando cria níquel, portanto, aqui está, creio eu, um ponto muito importante sendo levantado sobre os metais que foram identificados em torno do Atlas 3I. Se fosse um cometa normal, você veria ferro e níquel na cauda dos detritos, mas se for uma espaçonave, você não verá ferro, mas sim ligas de níquel. E foi isso que se observou em relação ao Atlas. Eu acho que cada vez mais cientistas estão prestando atenção por causa de todas essas anomalias. E eu acredito que o telescópio lançado nos próximos meses desempenhará um papel enorme em despertar a comunidade científica, em especial os astrônomos, para que o compreendam a importância de tudo isso. Esse Atlas não tem cauda, possui ligas de níquel visíveis ao seu redor, e a sua trajetória é algo muito incomum, sugerindo algum tipo de navegação artificial. A aceleração do Atlas ao redor do Sol não foi causada pela perda de gelo e material e pela liberação de gás, mas sim por algum outro mecanismo de propulsão que teria entrado em ação. Assim, o planeta realizaria uma manobra orbital. Agora que está uma espécie de trecho do passado envolvendo Richard Hoagland, que é alguém que realmente trabalha na área da exopolítica, embora não a chamasse assim desde as décadas de 70 e 80, quando percebeu algo estranho nas fotos da missão Viking relacionadas a essas estruturas antigas em Marte. E ele foi alguém que trabalhou para a indústria da mídia no início da sua carreira e foi fundamental para ajudar a revelar muitas informações privilegiadas sobre um acobertamento relacionado à NASA. Portanto, o que ele diz nesse vídeo é muito significativo no que diz respeito às ciências. Então, vamos reproduzir esse trecho para você.
Nós tropeçamos nessa física, essa física que não deveríamos conhecer. Uma fonte de inteligência me disse isso na outra noite por telefone. Essa é uma citação exata, é tão importante que eu entenda isso, porque exemplifica o que vem acontecendo nos bastidores durante esses anos, em termos de nos dizerem a verdade. Me disseram que eles prefeririam entregar uma importante cidade americana ao terrorismo nuclear do que desistir dessa ciência da física. E a física é a física da antigravidade, a chamada energia livre. Até mesmo a consciência e a própria vida. Tudo isso está ligado ao fato de que a física de cerca de 10 anos atrás, quando Maxwell estava escrevendo as suas equações e os fundamentos modernos da teoria eletromagnética estavam sendo estabelecidas na Inglaterra, tomou um rumo radicalmente errado. E olhando para trás, analisando tudo isso, como discutimos no capítulo 2, não foi um erro cometido por pessoas que foram enganadas, que cometeram erros ou que simplesmente não sabiam o que estavam fazendo. Foi uma submissão consciente da verdade. Isso foi feito por pessoas que manipularam a ciência e os cientistas, controlando as revistas científicas, criando o processo de revisão por pares, basicamente eliminando artigos indesejados e atacando e difamando cientistas que não seguiam as normas corretas. Uma mudança consciente da comunidade científica em relação às tecnologias e uma compreensão fundamental da física que libertaria toda a humanidade. Em outras palavras, controle. Assim, Richard Hoagland expõe esse tipo de manipulação da física que remonta a mais de 100 anos e que isso serviu para impedir que os princípios fundamentais da consciência e da vida da energia livre, antigravidade, fossem realmente compreendidos. E que a manipulação da física e da ciência realmente ocorreu, não por causa de algum erro humano. Foi uma escolha consciente conduzir a humanidade por esses becos sem saída. E é muito interessante que Eric Weinstein, ou Dr. Eric, também tenha trabalhado na Universidade de Harvard, onde era responsável pelo programa de pós-graduação em matemática. Ele disse algo muito semelhante sobre como nesses programas classificados, bem como na ciência de código aberto, as descobertas estavam sendo suprimidas e onde as descobertas tinham permissão para acontecer. Isso estaria em programas confidenciais e cientistas físicos e metafísicos são expostos a essas equações e princípios suprimidos dos quais Hoagland estava falando e que Eric Weinstein também identificou. Bom, aqui está algo muito curioso. O presidente Trump renomeou Jared Isaacman para o cargo de diretor da NASA, depois de ter retirado a sua indicação em maio, após o rompimento com Elon Musk. Então, Musk e Trump se desentenderam em maio e, como consequência, Isaacman, que estava prestes a ser nomeado pelo Senado, teve a sua nomeação retirada. Agora, após a sua reconciliação com Musk, Trump disse: vamos trazer Isaacman de volta. Isso significa que o mandato de Duffy, como administradora interina da NASA, está prestes a terminar. E aparentemente tem sido um grande desastre na NASA. E o que eu acho muito interessante sobre Isaacman é que, embora ele trabalhe em estreita colaboração com Musk, ele é um grande defensor da ideia do programa Artemis, que visa levar humanos de volta à Lua. E por isso ele quer garantir que o programa Artemis Luna seja financiado e que isso aconteça. E eu acho que isso é positivo, porque se a NASA fizesse o que Musk quer, que é investir fundo no financiamento
de futuras missões a Marte e simplesmente ignorar as missões à Lua, isso atrasaria o processo de divulgação em 5, 10 anos, simplesmente porque a tecnologia e a dificuldade de chegar a Marte usando foguetes reutilizáveis convencionais são muito maiores do que retornar à Lua. E a Lua tem muitos segredos, muitas evidências de vida antiga. Então, eu acho que missões tripuladas à Lua, onde estabelecem bases, me dão a esperança de que haverá revelações sobre as antigas civilizações lunares antes do final desta década, em vez de esperar até o início dos anos 2030. Caso Musk consiga o que quer e os humanos usem foguetes convencionais para retornar a Marte. Então aqui estão as imagens mais recentes do Atlas após completar o periélio, que mostra a ausência de cauda. O ex-astrônomo-chefe de Harvard, ou chefe do departamento de astronomia, achou isso uma grande surpresa, porque se fosse um cometa, a recente aceleração em torno dele sugeria que teria liberado muito gás e, portanto, teria uma grande cauda. Mas não havia cauda, o que leva à explicação de que o Atlas 3I foi acelerado por algum sistema de propulsão artificial. É uma espaçonave. O telescópio Heavy Lobe identificou 10 anomalias no Atlas, o que leva à conclusão de que não é um cometa, mas sim uma espaçonave. Então, aqui está algo que eu achei que valia a pena entender, que é um segmento feito entre Daniel List, do Dark Journalist, e Alex Jones, sobre o professor Evil Loeb. E Evil Loeb, como eu acabei de mencionar, está por trás dessa narrativa. Ele afirma que o Atlas é uma espaçonave gigantesca. O que ele também declarou publicamente é que isso representa, e ele usou uma terminologia diferente para sugerir que se trata de uma ameaça desconhecida. Ele falou sobre a hipótese da floresta escura, ele falou sobre o evento do cisne negro, ele falou sobre o Atlas 3I como sendo um cavalo de Troia. Então ele apresentou o Atlas como uma espécie de ameaça em potencial, algo com que a humanidade precisa ter muito cuidado. Evil Loeb, além de ser o astrônomo-chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, ex-astrônomo-chefe, tem fortes laços com a comunidade de inteligência militar de Israel, pois ele fez parte de um programa chamado TELP. E por causa de sua posição na Universidade de Harvard, ele se tornou a figura central de especulação da mídia sobre o Atlas 3I. E isso não deve ser subestimado. Eu acho que as análises e as evidências apresentadas por Evil Loeb contribuem para que a comunidade científica dê mais atenção ao Atlas, e nesse aspecto ele desempenha um papel muito positivo. No entanto, a forma como ele aborda o Atlas em termos de ameaça desconhecida levanta questões muito perturbadoras sobre as intenções por trás disso. É exatamente isso que Daniel List aponta. O fato é que a Rede Internacional de Alerta de Asteroides escolheu o cometa Atlas 3I para uma campanha astronômica de 27 de novembro a 27 de janeiro. Isso indica
que ele cumpre algum tipo de objetivo, e isso é algo a que Daniel List se refere, dizendo que há muitas evidências de que um evento do tipo Projeto Bluebeam está sendo planejado há algum tempo. Será que o Atlas poderia ser o catalisador para isso? Quer dizer, é muito interessante que tenhamos vários videntes remotos, como John Vance, Sebastian Martin, Jim Charles, que não fizeram visão remota do Atlas, mas fizeram algo semelhante, como tentar se teletransportar para dentro dele. Eu acho que ele o sentiu remotamente e percebeu energias reptilianas. Então, esses outros disseram que há uma energia reptiliana associada ao Atlas. Mas há muitos outros especialistas contatados e médiuns que associam o Atlas a uma entidade extraterrestre benigna ou a uma entidade ancestral. E assim, isso meio que levanta a ideia de que o Atlas é realmente um espelho, de certa forma, para a consciência daquele que o observa. Então, no fim das contas, eu acho que os pontos levantados por Daniel List sobre Evil Loeb são muito relevantes. Mas eu não acho que devamos tirar conclusões precipitadas de que isso vai acontecer, que em algum momento eles vão revelar algum tipo onde o Atlas faz parte de uma invasão alienígena ou de um evento do tipo Bluebeam, porque essas inteligências não humanas associadas ao Atlas têm trabalhado com programas espaciais secretos humanos há algum tempo, e eu acho que elas são mais do que capazes de subverter ou usar qualquer agenda negativa arquitetada pelo estado profundo e revertê-la de modo que, em vez do Atlas ser um cavalo de Troia para um evento do tipo Bluebeam, eles transformam isso em algo que serve de catalisador para as futuras interações da humanidade com essa inteligência extraterrestre positiva. Portanto, eu não acho que devamos tirar conclusões precipitadas, mas sim estar ciente de todos os fatos aqui apresentados. Então, eu fiz uma atualização com o JP, que acabou de sair, e o JP fala sobre a sua próxima missão na Arca Espacial, o Atlas 3i, Medbeds, assuntos sobre os quais ele foi instruído a não comentar. Mas uma voz vinda dessas esferas do tamanho de bolas de futebol disse a ele que em breve realizaria outras missões artísticas. Assim temos uma ideia do que está por vir, para que JP agora, que ele está servindo, mesmo tendo se aposentado, oficialmente ele ainda está realizando missões secretas e também foi instruído a não falar sobre o Atlas, sobre as Medbeds e coisas do tipo. Então aqui está uma notícia sobre a dissolução do gabinete do cientista-chefe da NASA no início desse ano, que aparentemente contava com 4.000 funcionários. Então, a questão aqui é: esses 4.000 funcionários que foram demitidos juntamente com o gabinete do cientista-chefe, agora que se desligaram da NASA dessa forma, irão quebrar o silêncio, ignorar os acordos de confidencialidade e falar sobre o seu papel no acobertamento de OVNIs pela NASA? A questão, então, é: onde surgirão mais denunciantes da NASA para falar sobre o acobertamento? Outra forma de analisar isso é que o que aconteceu foi que a NASA, durante décadas,
manteve o seu próprio programa espacial secreto intimamente ligado à frota secreta alemã e não divulgou o que vinha fazendo nessa colaboração ao presidente dos Estados Unidos por décadas. Então, o que o presidente Trump iniciou ao dissolver o cargo de cientista-chefe foi pressionar essas pessoas a falar sobre o que elas realmente estavam envolvidas. E aqueles que cooperassem com o governo poderiam permanecer em seus cargos. Aquelas pessoas que mantiveram o segredo foram demitidas. Eu acho que esse é um padrão que vem acontecendo em outros programas, seja no Conselho de Segurança Nacional, no Departamento de Energia ou na NASA. Há pessoas nesses programas que sabem muito sobre o acobertamento de OVNIs e que administram diversos programas de acesso especial que lidam com vida extraterrestre, tecnologias avançadas, engenharia reversa e assim por diante, mas não revelam nada ao presidente. Então, o presidente decidiu pressionar essas entidades e organizações inseridas na burocracia governamental, demitindo pessoas, seja na NSA, no Departamento de Energias, na NASA e assim por diante, a menos que cooperem. Então, acho que essa é outra explicação para o que aconteceu. Então, hoje é 8 de novembro, daqui a uma semana teremos a próxima reunião mensal. Então, a cada 4 a 6 semanas eu faço um resumo mensal, onde eu apresento as principais notícias da exopolítica das últimas 4 ou 6 semanas. E então vamos falar sobre algumas entrevistas futuras. Eu também abordarei a geopolítica que está acontecendo ao nosso redor, mas oferecendo uma perspectiva exopolítica, porque isso é algo que certamente está em falta. Se você observar os eventos que acontecem ao nosso redor, é algo difícil de explicar de uma perspectiva geopolítica. Não faz mais sentido, mas de uma perspectiva exopolítica faz sentido. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a Venezuela, não se trata apenas de geopolítica, não se trata apenas de tráfico, não se trata apenas das reservas de petróleo, mas também existem antigas bases militares que foram descobertas no país. Então, eu falarei mais sobre isso no meu próximo Informante Mensal, no dia 15 de novembro. Para participar ou se inscrever para o evento, basta acessar meu site, ou você pode acessar meu canal no Patreon, se inscrever como um patrono de energia solar e participar do webinário gratuitamente, além de ter acesso a webinários anteriores. Eu acho que já são uns 10 webinários que você pode assistir gratuitamente. Portanto, eu agradeço aos meus assinantes do Patreon pelo apoio, por se inscreverem nesses webinários. Eu agradeço muito, você realmente mantém a exopolítica hoje ativa e nos permite continuar lançando vídeos gratuitos como esta. Gente, eu achei tão interessante essa questão que ele falou sobre o Atlas, que já foi comprovado cientificamente que o Atlas não é um cometa, mas sim uma espécie de nave. O mais curioso é que o Atlas teria uma função espelho, ou seja, ele refletiria aquilo que o médium ou o visualizador remoto estivessem portando em seu interior. E isso faz muito sentido, porque cada pessoa traz uma energia e uma vibração diferentes. Então, cada uma acaba recebendo a informação diferente
ou acaba trazendo para a gente uma informação diferente sobre o Atlas. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e isso acontece porque quando o visualizador se projeta no Atlas, ele espelha o que está dentro da própria pessoa. Isso também acontece, gente, nas canalizações. Normalmente, o canalizador recebe a mensagem, mas ela passa pelos seus bloqueios internos, pelas suas crenças limitantes, pelos programas pré-existentes. Por isso, 2 canalizadores podem receber a mesma canalização e ainda assim trazê-la com pequenas variações. E é justamente por isso que a gente não deve julgar e nem duvidar das pessoas. Quando alguém diz, fulano falou que o Atlas é isso ou aquilo, é porque cada um está trazendo a informação, passando a informação pelo seu próprio filtro interno, com seus bloqueios, com as suas experiências, com as suas próprias percepções. Então, as diferenças nas canalizações não são erros, mas sim reflexos da diversidade interior de cada pessoa. E no fim, todas essas experiências, mesmo diferentes, se completam e ajudam na expansão da consciência coletiva. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.